Olá, alunos do 8º ano. Vamos iniciar o estudo da semana 4 do PET 1, a unidade temática Lógicas Comerciais e Mercantis da Modernidade e o objeto de conhecimento, a emergência do capitalismo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a transição do mercantilismo para o capitalismo como a gente conhece até os dias de hoje. Então, o que aconteceu? Nós vimos em outras aulas que, a partir do final da Idade Média, inicia-se a chamada Idade Moderna. Isso feito pela expansão dos mercados comerciais na Europa e também por causa do renascimento das cidades europeias. A partir disso, os países conseguem organizar unidades nacionais, né? E aí acaba aquela questão das pessoas responderem ao senhor feudal. A partir de agora, haviam países e unidades nacionais bem definidas, né? E aí Portugal e Espanha iniciam aquele empreendimento da expansão marítima, observando e conseguindo chegar às Américas e organizando também uma comercialização com as Índias, né? A partir disso, nós temos o mercantilismo, que é o sistema econômico vigente desse momento em que Portugal e Espanha estavam fazendo domínio sobre as Américas. Por meio do mercantilismo, o país media se ele estava enriquecendo ou não, se ele era desenvolvido economicamente, por causa de alguns fatores, que eram a balança comercial favorável, ou seja, vendia mais para fora do país do que comprava de outros países, certo? Outra questão é a acumulação de metais preciosos. Então, contava-se ouro, prata e outras pedras preciosas que o país possuísse para organizar um ranking, vamos dizer assim, do país mais rico. A Espanha foi o primeiro país que liderou a questão econômica na Europa durante a modernidade. Depois ela foi sucedida por Portugal e aí a gente sabe que no final do século XVIII a Inglaterra, por causa da primeira Revolução Industrial, é que vai ter essa possibilidade de liderar a economia europeia. E aí, né, além dessa questão da balança comercial favorável e também da contagem de metais preciosos de um país, nós temos também a situação de um intervencionismo econômico do Estado sobre a economia. Então, o Estado exigia a organização de um protecionismo para que a economia do país não entrasse numa balança comercial desfavorável, né? E, dentre outras características. Ao passar dos tempos, então, nós sabemos que as cidades cresceram, ocorreu uma necessidade de aumento da produção dos bens produzidos, na Europa, e com isso os burgueses passaram a ter uma influência social muito grande. E aí também vieram as ideias do iluminismo, que fizeram com que as pessoas buscassem maior liberdade, tanto de expressão, mas também liberdade econômica, liberdade de poder abrir seu próprio negócio. E muitos pensadores iluministas criticavam a intervenção do Estado na economia, né? Então, por causa disso, esses burgueses passaram a ter um espaço dentro da sociedade europeia na época, né? E com o passar dos anos, nós temos a organização de uma industrialização, pelo surgimento, por exemplo, da máquina a vapor e de outras máquinas e equipamentos que davam uma agilidade para a produção. E aí, da manufatura, em que a pessoa cuidava de todos os processos da produção, passou-se então a uma industrialização em que se dividia o trabalho entre os trabalhadores e aí
os trabalhadores eles eram arregimentados para as empresas e muitas vezes com baixos salários e uma grande exploração, porque se a população cresceu, havia muita gente que estava desempregada e o desemprego acabava sendo um ponto em que obrigava a população a aceitar empregos com baixos salários e com péssimas condições de trabalho, certo? Então, os burgueses que acumularam capital durante esse momento do mercantilismo, eles passam a ter um enriquecimento durante a primeira Revolução Industrial, e aí vem o capitalismo propriamente dito. Isso porque o Estado, então, ele já perde um pouco do controle sobre a questão da produção industrial, e também os países que tiveram essa inovação tecnológica e essa organização da industrialização mais rápida, eles começaram a modificar a sua economia. Então nós podemos perceber o quê? Que a passagem do mercantilismo para o capitalismo, ela é explicada por causa de mudanças ideológicas provindas do iluminismo, da acumulação primitiva do capital feita pelos burgueses e aí da organização da industrialização na Europa principalmente. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Fiz um balanço rapidinho mesmo sobre a passagem do mercantilismo para o capitalismo. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui ou então mandar mensagem no meu WhatsApp. Até mais, espero as questões de vocês respondidas pelo formulário no e-mail. Até!